Fala pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Daniel da Central do Técnico e nós vamos falar aqui nessa nossa palestra sobre condução reversa e entender tudo que a gente precisa saber para conseguir executar esse método de teste e conseguir aí um bom resultado durante o nosso dia a dia, tá? Mas, antes de mais nada, sejam bem-vindos. Nós estamos aí no nosso segundo congresso aí online, onde nós juntamos aí vários profissionais da nossa área para trazer conteúdos exclusivos para vocês, tá bom? Bom, então eu não gosto de enrolar muito esse nosso início do vídeo. Vamos começar da seguinte maneira. Primeiro de tudo, vocês sabem o que é condução reversa? Não é só saber aqueles numerozinhos que aparecem nos esquemas que a gente pega na internet, ou então nas ferramentas que às vezes a gente usa, por exemplo, DZKJ, Xinzal, ou então o Xinjin. Tem vários programas que também têm esses métodos, né? Essas numerações em si. Além de, por exemplo, ter vários sites que também proporcionam isso para a gente. Por exemplo, o próprio blog da Central do Técnico produz diversos esquemas desses para a condução reversa para vocês acessarem e estarem visualizando, né, durante o seu dia a dia para executar os testes nos aparelhos. Porém, é de suma importância que nós entendamos aí o que acontece com essa condução reversa, o que é executado no aparelho, que aí sim nós vamos conseguir tirar uma base um pouco melhor aí para achar onde estão os defeitos, tá? Primeiro, é um dos testes mais usados aí durante o nosso dia a dia, tá? Então, sabendo disso, por que ele é mais usado? Bom, a resposta vem da seguinte maneira: ele é rápido, ele é prático e ele pega aproximadamente aí 80 a 90% dos defeitos dos aparelhos. Então, você consegue aí ter uma gama de trabalhos muito grande somente usando esse teste, tá? E para isso, eu separei aqui dois multímetros para nós explicarmos. Um multímetro bem comum da gente ver na bancada aí da galera, o DT17N da Sunshine. E eu separei também o Fluke 15B+, tá? Então, aqui na minha sala de aula, nós utilizamos esses dois multímetros. Por quê? Para quem não sabe, o padrão mundial em multímetros é normalmente empregado pela Fluke, que é pioneira aí no mercado de multímetros, tá bom? Assim como durante muito tempo o padrão mundial, por exemplo, em osciloscópios, por exemplo, foi datado aí pela Minipa, tá? Então, no geral em si, é a ferramenta que a gente poderia falar que é uma das mais confiáveis que nós poderíamos ter, tá? Em questão de medição, tá bom? E existem muitas outras marcas boas. Por exemplo, tem o Vice VC99 para multímetros, tá? Para osciloscópios tem o da Rigol, tá? Tem vários que são bons, mas bons por quê? Também utilizam esses mesmos padrões empregados há muitos anos por essas marcas. Só que mesmo eles entregando esses padrões, ainda tem algumas diferençazinhas, tá? Então, o que seria o excelente para a gente? Sempre estar utilizando, por exemplo, um Fluke para estar fazendo os testes. Esse Fluke 15B+, aqui é um dos Flukes mais baratos que tem, custa por volta de R$500. E tem o Fluke Mini, que custa por volta de 300, 200 e pouco, tá? Então, seriam multímetros que utilizam um padrão 100% para a gente utilizar a condução reversa. Eu andei passando por umas situações esses dias que eu fui pegar algumas conduções reversas que eu não tinha ainda na internet para fazer uma medição no aparelho. E dava um valor totalmente divergente aí do meu Fluke. Aí fui testar com o DT17N. Também um valor totalmente divergente. Ou seja, se vocês utilizarem multímetros inferiores
a esses, o que vai acontecer? Os valores que nós vamos pegar da condição reversa do aparelho funcionando, que é uma base para nós estarmos medindo, ele vai ficar totalmente divergente do restante, porque cada um vai usar um multímetro. Então, o melhor seria multímetros bem aferidos, e o que isso quer dizer? São multímetros que têm um padrão mais próximo da Fluke, tá? E mesmo assim, em alguns pontos, nós vemos aí algumas divergências. Por exemplo, é muito comum o pessoal utilizar esses testes aqui, ó. Ó, caiu? Para estar executando o teste do Tristar, por exemplo, nos iPhones. Ou então pegar, por exemplo, um assim, olha. Esse daqui é o USB normal, ó. Muitos chamam de V8. E esse outro, tipo C. Tá? Se nós pegarmos esse daqui e medirmos com o da Fluke e com o DT17N, todos os pinos batem a numeração certinha, menos o pino 4. Por que o pino 4 dá um valor inferior na Fluke e superior no DT17N? Porque os parâmetros para quedas de tensões mais altas, ele já sai fora um pouco do padrão, tá? E isso é de conhecimento, assim, dos mais experientes, que para quem tem mais de um multímetro na bancada, é comum você ver isso e você entender. Agora, para as pessoas, às vezes, que tem um multímetro só na bancada, você precisa ter na sua cabeça que o padrão do seu multímetro, se não for um Fluke, normalmente ele vai dar uma divergência um pouco maior nas quedas de tensões grandes, tá? Mas, não sei se eu estou falando aí sendo muito claro para todo mundo. Então, para ser claro para todo mundo conseguir entender isso, vamos entender o que o multímetro faz, né, quando nós executamos esse teste. Então, vamos lá. Vou pegar o da Fluke aqui para a gente visualizar. Se eu pegar esse multímetro aqui e eu colocar aqui em teste de diodo, teste de diodo está um pouquinho escuro, vamos ver aqui se a gente... Vamos ver se melhorou. Acho que melhorou um pouquinho. Com o teste de diodo, o que o multímetro vai fazer? O multímetro vai emitir uma corrente elétrica que vai sair da nossa ponteira, nossa ponta de prova positiva, vai passar pelo circuito e vai retornar na ponteira, na ponta de prova negativa. O que acontece quando o multímetro faz isso? Ele vai marcar um valor aqui em milivolts, que vai ser a queda de tensão naquele circuito, tá bom? Que o teste de diodo marca justamente isso, a queda de tensão. Então, sabendo disso, se os valores, por exemplo, de corrente injetados pelo multímetro, os componentes internos dele aqui, tiverem alguma diferença para este multímetro aqui, o que vai acontecer? Os valores também vão dar divergentes. Agora, eles seguem o mesmo padrão, igualzinho, até mais ou menos uns 1.200 milivolts, tá bom? Os multímetros conseguem acompanhar aí o Fluke. Acima disso, o que acontece? Começa a dar uma divergência muito grande. Por quê? Essa divergência em si é se dada em porcentagem, que vai sendo multiplicada. Para vocês terem ideia, aquele pino 4 que eu falei, no dock test, por exemplo, dos iPhones, se você pegar um Fluke 15B, dá 1.400 milivolts. E se você pegar um DT17N, 2.250 em queda de tensão. Mas por quê? Valores muito acima, eles acabam divergendo bastante. Valores mais baixos, abaixo de 1.000 milivolts,
ele consegue estar pegando certinho padrão aí com o da Fluke. Então, isso daí é para a gente ficar esperto. Para qual multímetro nós vamos usar, tá bom? Para fazer o teste. E também para qual aparelho que a gente vai medir. Se a gente for medir uma linha muito maior, se você não estiver utilizando um Fluke, muitas vezes vai dar divergente. Quando a pessoa posta nas redes sociais ou no site dela, seria legal se ela falasse qual é o padrão, qual é o multímetro que ela utiliza para gerar essas funções reversas. Porque depende do padrão desse multímetro. Se você não usar um multímetro aproximado dele, os dois multímetros que casem aí as métricas, o que vai acontecer? Vai dar um valor divergente e você vai ter aquela noção, putz, será que tá bom? Será que tá ruim? Você vai muito por feeling e nem sempre é muito assertivo, né? Vamos dizer assim. Mas para a gente entender um pouquinho melhor isso, vamos ver o que é realmente essa condução reversa no visual, vendo uma imagenzinha de dentro de um CI, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, aqui nós temos agora um multímetro da DT17N da Sunshine e nós temos o visual aí de como é um circuito integrado. Pequeno, mas um circuito integrado, tá bom? Não é nenhum circuito integrado aí dos aparelhos celulares. Isso é só um exemplo, tá? Como é que nós vamos fazer? Vamos visualizar isso da seguinte maneira. A ponta de prova positiva aqui do nosso multímetro vai ser anexada aí a um terra, tá? Então, como os terras são... desculpa. Calma aí. Vamos novamente. A ponteira de prova positiva, tá, do nosso multímetro, vai ser anexada a um terra. Então, vai ser colocada em qualquer blindagem do aparelho. Pegando aqui, por exemplo, essa ponteira de prova e sendo colocada na blindagem. Que é a mesma coisa do que o ground, o terra desse CI, tá bom? Sabendo disso, aonde vai, por exemplo, a ponteira de prova negativa do meu multímetro? Essa ponteira negativa vai, por exemplo, lá no meu FPC do display ou no meu encaixezinho de carga, como a gente usa aqui, tá? Nesses adaptadores. Ou então, por exemplo, embaixo, no pad de um CI. Então, no local onde você quer medir. Esse local onde eu quero medir, o que vai acontecer? Vai ter diversos componentes no meio do caminho e, por exemplo, vai chegar até uma ponta desse nosso circuito integrado, por exemplo, até esse pino 5. No meio desses caminhos, vão ter componentes, lógico. Por exemplo, eu poderia ter aqui um diodo, um resistor, aí depois eu tenho um outro capacitor ligado aqui ao terra, vários componentes, tá? O que vai acontecer de verdade aqui? Vamos simbolizar nossa corrente elétrica por esse sinal azul aqui. O multímetro vai emitir uma corrente elétrica que vai seguindo aí o caminho lá no terra, passando por todas as blindagens, por todos os terras, chegando aqui, neste pino do CI. Quando chegar nesse pino do CI, essa corrente elétrica vai vir aqui e passar por dentro, passando por diversos componentes dentro do CI, até tomar esse caminho para chegar nesse controle de voltagem aqui. Ou seja, todo esse caminho aqui que foi percorrido pela corrente elétrica emitida pelo multímetro gerou um valor de queda de tensão. Então, sabendo disso, se ele gerou um valor de queda de tensão, vamos supor que este valor seja de, vamos dizer aqui, 560 milivolts, tá bom?
Este é o nosso valor normal, padrão, que nós precisamos ter, que foi medido num aparelho funcionando, tá? E se nós pegarmos um aparelho que não está funcionando e medirmos este mesmo caminho, colocar uma ponta de prova no multímetro positiva no terra e a negativa lá no meu FPC, no meu encaixe do display, por exemplo, o que é que vai acontecer? Essa corrente elétrica tem que seguir exatamente esse mesmo caminho. Porque se ela não seguir exatamente esse mesmo caminho, alguma coisa está divergente no aparelho e tem um defeito. Quer ver alguns exemplos? Vamos dizer assim, se caso, por exemplo, desse um valor de 1.800, vamos dizer assim. Vamos colocar aqui, ó. Vamos supor que dê um valor de 1.800 milivolts, tá? Bom, esse valor de 1.800 milivolts, que nós sabemos que está errado. Por que nós sabemos que está errado? Porque ele deveria dar 560 milivolts. O que aconteceu aqui? Pode ter acontecido diversas situações. Quer ver uma situação legal? Este pino aqui do CI, ele está rompido. Então, aqui não passa energia. Olha só. Se aqui tiver rompido, ou por dentro do CI, ou este pino de solda não estiver soldado direitinho, dando contato, essa corrente elétrica aqui pode tomar outro caminho, passando por outros circuitos até chegar nesse valor. E aí ele vai pegar um caminho divergente do que a gente quer. Olha que legal. E se a gente pegasse, por exemplo, um outro valor? Um valor, por exemplo, de 0.002. O que é isso? Bom, tá dando um valor aqui que também é errado pra gente, tá bom? E é um valor bem mais baixo do que o que deveria dar, que é 560, tá? Milivolts. Tá dando 2 milivolts. É muito pouco. Por que está acontecendo isso? Porque provavelmente este capacitor aqui, lembra que a gente falou que poderia ter um capacitor aqui, ó? C2204. Este nosso capacitor aqui, uma ponta é ligada na linha positiva e a outra ponta é ligada no terra. Então, qual o caminho que essa corrente elétrica está seguindo? Está entrando, quer ver? Pela nossa blindagem, só que ela está desviando o caminho e vindo aqui, olha, pela parte de baixo do meu componente, que é o terra. E está passando por aqui, ó. Ou seja, está fechando esse ciclo. Deu para entender? O pontilhado que é o ciclo da onde passa a energia. Então, esse valor baixo aqui quer dizer que eu tenho provavelmente um componente em curto na linha. Aí eu já sei que eu vou procurar um componente em curto. E mais algumas outras manhas aí que a gente vai passando, né? Pra galera. Aqui foi para vocês entenderem o que o multímetro está fazendo, tá bom? O que está acontecendo dentro do aparelho, para nós sabermos exatamente o que é essa condução reversa aí. Vamos ver outro exemplo? Vamos lá. Aqui, galera, nós temos aí um esquema elétrico, tá bom? De um Moto G7 Plus, tá? Aonde eu vou seguir com vocês, vamos pegar aqui o encaixe do display, tá bom? Copiei o encaixe do display do meu layout. Eu vou lá no meu esquema elétrico, vou dar um Ctrl F e pesquisar aqui. Bom, desta forma eu achei o DISP Connector, ou seja, o conector do display. Achei o conector do display. Eu vou mostrar para vocês um defeito bem comum que acontece com a maioria dos aparelhos aí, tá? Que tem um display de LCD, que é a parte do backlight. Aqui, olha, em um dos pinos desse meu display, eu tenho aqui LED A. O que quer dizer isso?
LED anodo, que é o positivo do backlight. Assim como eu tenho LED catodo, tenho dois negativos, um positivo, tá? Então, sabendo disso, o que eu preciso fazer? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho um defeito no backlight. Só que como eu vou saber qual das três linhas está com defeito? Se é a linha anodo, a linha catodo 1 ou a linha catodo 2? Como é que eu sei qual das três está ruim? Eu posso pegar lá no encaixe no meu display e medir direto, tá? Medir a condução reversa desta linha, a condução reversa desta outra, a condução reversa desta outra. A linha que der divergente vai estar com defeito. Olha que legal. Então vamos pensar da seguinte maneira. Quando eu colocar a ponteira de prova positiva do meu multímetro, ela fica sempre no terra, tá? E eu colocar a negativa aqui no pino 26 ou no pino 28, que eles são ligados juntos, o que o meu multímetro vai fazer? O meu multímetro vai emitir uma corrente elétrica que vai começar a entrar aqui no FPC, vai seguir adiante. Opa, ele já vai passar por esse meu filtro, tá? Esses E's aqui são filtros contra induções magnéticas, interferências externas, tá bom? Então, se essa energia aqui não passar por esse filtro, sabe qual o valor que vai lá dar no meu multímetro? Vai dar um valor de OL. Ou seja, lá no meu multímetro, dê uma olhadinha aqui na telinha aqui embaixo, ó, vai aparecer assim, ó, OL. O que quer dizer? Open line. Ou seja, não tem nenhuma corrente elétrica passando, tá? Está aberta. Por quê? Se este filtro não funcionar, ele não passa a corrente elétrica para frente. Então, deu OL, você já sabe que o defeito pode estar numa trilha, pode estar num filtro, pode estar numa bobina no meio do caminho, olha que legal. Então, aí a gente já tem encurta um pouco o caminho aí, né, da nossa análise. Vamos continuar. Vamos supor que não deu OL não, tá? Não vamos lá. Essa corrente elétrica continua seguindo. Ela continua caminhando pela nossa trilha. Bom, para onde que ela vai? Eu preciso seguir esse esquema elétrico. Então, vamos ir para a próxima página, né? Então, a corrente elétrica já percorreu este caminho. Eu vou vir aqui, copiar LED A, vou colocar ali no localizador e vou pesquisar esse LED A. Opa, tá falando aqui que essa energia passou também por um capacitor. Então, essa nossa corrente elétrica também vai ter, chego aqui, ó, chegado num capacitor. Esse daqui não existe, tem um X, né? Então, esquece ele. Passado por esse capacitor vai ter filtrado essa corrente elétrica e não pode deixar essa corrente elétrica passar. Por quê? Se esse capacitor deixar essa corrente elétrica passar por terra, aí eu vou ter um valor no meu multímetro de 0.000 ou 002 ou 003, que é um valor bem baixo, indicando aí que eu tenho um curto na linha. E provavelmente esse capacitor pode estar em curto. Aí nós temos que medir, né? Então, se tivesse um defeito nesse capacitor, daria um valor bem baixo aqui, indicando um curto. Seguindo adiante. Bom, se o defeito não for nesse capacitor, vamos ver para onde que essa corrente elétrica vai também. Olha lá, ó. Essa corrente elétrica está vindo de um CI. Olha só. Então, essa corrente elétrica também percorreu este caminho de vir aqui, ó. Seguindo, seguindo. Opa, ela encontrou outro capacitor que vai fazer a mesma coisa. Se passar essa energia elétrica direto para a terra, o que aconteceu? Também vai dar um valor baixo, vai dar um curto. Então, no geral, qualquer valor baixo, bem baixo, né, pode ser um capacitor no meio da linha. Mas vamos ignorar esse cara. Vamos supor que não deu valor baixo.
Vamos continuar. Por onde essa corrente elétrica tem que passar? Aí aqui gera sempre a dúvida, por onde que essa corrente elétrica veio? Normalmente ela veio por aqui, ó. Tá? Por quê? Essa bobina aqui tá vindo da VCC Main, tá? Da Battery Plus. E essa outra linha aqui tá vindo direto do CI. Vamos supor que esse diodo esteja rompido. Aí ele vai pegar esse outro caminho. Ou seja, deu um valor divergente, um pouco para mais ou um pouco para menos. Vamos medir o diodo, tá? Ou o defeito pode estar no próprio CI. Então, de qualquer forma, qualquer valor divergente que aconteça aqui nessa linha do anodo, você vai medir os componentes no meio do caminho. E sabendo disso, você vai achar realmente qual que é a linha ruim, já vai eliminando as outras. Esse é o interessante da condução reversa, tá? Você conseguir pegar qual das linhas está ruim para achar aonde está o defeito. Beleza? Isso é padrãozão, assim. Os chineses usam muito essa condução reversa, que é para agilizar o trabalho, dar uma produção melhor durante o nosso dia a dia, tá? E mesmo assim, ainda tem conduções reversas que são extremamente trabalhosas. Quer ver? Vamos mostrar algumas? Olha só. Eu vou abrir aqui pra gente. Deixa eu tirar aqui. Eu vou abrir aqui pra gente o nosso blog da Central, ó. centraldotecnico.com.br/blog. Pode entrar só em .com.br e clicar aqui em blog, ó. Nós temos aqui algumas conduções reversas que nós fomos fazendo, ó. Nós pegamos os aparelhos para fazer, tá? Aparelhos sempre 100% funcionais, tá bom? E tem até algumas conduções reversas bem trabalhosas. Por exemplo, olha só, do IF-PMIC do S7 Flat, tá? Cada pino desse daqui debaixo do CI tem uma condução reversa diferente. Sabendo disso, então vamos supor que este valor aqui não dê 351. Tá? Quer dizer que o defeito está nessa linha. Então não vai adiantar eu substituir o CI porque o defeito está na placa. Então, o que é o padrão que nós poderíamos adotar aí no nosso dia a dia para ter um conserto, um dia a dia mais assertivo, né? Mais produtivo? Sempre que você remover um circuito integrado, você bater a condução reversa dele por baixo. Todos os pinos bateram, deu o valor certinho? Maravilha! Então, a chance dessa placa estar boa, estar 100%, é muito grande. Vamos colocar um CI novo para executar o teste. Olha que bacana. Agora, às vezes, por exemplo, na pressa, o pessoal vai lá e substitui o circuito integrado. Porque o aparelho não está carregando, vamos substituir lá o IF-PMIC, o CI de carga, vamos ver se carrega, né? Aí o aparelho continua sem carregar. Mas por quê? Porque faltou teste. Alguma coisa você deixou passar aí no meio do seu processo. Com a condução reversa, isso poderia melhorar aí o seu dia a dia. Olha que legal. E no nosso blog tem várias, tá? E nós estamos acrescentando aí, dia após dia, a gente vai acrescentando, tá? Diversas conduções reversa e de diversos aparelhos diferentes, tá bom? Outro lugar bem legal, ó, nós acrescentamos lá sempre para Android, né? Por causa que os iPhones tem vários programas que já tem. Quer ver? Olha, vou mostrar aqui, por exemplo, ó, um iPhone 7, 7 Plus, que chega bastante na bancada de todo mundo, né? Chega bastante 8 também, mas vamos pegar o 7, 7 Plus. Nesses programas pagos, por exemplo, aqui eu estou na Uxinjin, você tem aí a placa inteirinha mapeada, tá? Isso os chineses tiveram muito tempo medindo e fazendo e acontecendo, tá? E marcando pino por pino. Então, se você tem todo esse trabalho já executado, é só a gente estar utilizando, galera. Olha aqui, ó. Eu vejo a galera, por exemplo, pegar um codec de áudio para fazer do set e não medir a condução reversa, tá? Tem que dar 460 mV no nosso jumper principal ali.
senão não funciona, tá? Assim como tem outros pinos que também dão defeito. Por exemplo, olha, este daqui. Este daqui faz como é que chama? O fone de ouvido não reconhecer. Olha que legal. Tá? Agora eu não lembro se é este ou este, mas um dos dois faz o fone de ouvido não funcionar, não reconhecer. Tá? Já peguei esse tipo de defeito. Então, você bater na condução reversa em toda a volta, aqui em todos os pinos dele, você vai conseguir um conserto mais assertivo. Da mesma forma, o meu aparelho não está dando backlight. Vamos olhar lá, ó. Tem a condução reversa do backlight, tá? Dos dois circuitos integrados, porque o 7 Plus tem dois backlights, olha que legal. Isso para qualquer defeito, galera. Isso seria muito legal se nós adotássemos durante nosso dia a dia para ter cada vez mais assertividade aí durante os nossos concertos. Tá bom? Agora, pessoal, no mundo da eletrônica não existe somente a condução reversa, tá? Vamos lá. A condução reversa trabalha com uma grandeza aí da eletrônica, uma das forças aí que nós trabalhamos aí nos componentes eletrônicos. Isso eu gosto de deixar bem claro para os alunos, por quê? Vamos lá. O que é a nossa condução reversa? Ou tem algumas pessoas que chamam este método de técnica de diodo invertido. O que esse cara aqui faz? Essa nossa medição faz. Essa nossa medição vai testar a nossa queda de tensão, tá? Que é marcada em milivolts, tá bom? Pela queda de tensão, você vai conseguir achar diversos aí defeitos, tá certo? Só que tem defeitos que às vezes a gente não acha pela queda de tensão, tá? Eu gosto de deixar isso muito claro. Por quê? Você vai acertar aí, achar o defeito, 8 a cada 10 aparelhos, 9 a cada 10 aparelhos, você vai encontrar onde está o defeito. Até em muitas linhas aí digitais, você encontra, tá? O famoso defeito do erro 9 do iPhone 6, do iPhone 6 Plus, você encontra em queda de tensão o defeito. Condução reversa acha aquele defeito, tá? Ou então, por exemplo, às vezes uma linha I2C está ruim, também você acha, porque tem um resistor alterado, tá? Mas você não consegue saber se aquela linha está tendo atividade. Isso, infelizmente, não consegue mesmo. Mas é uma porcentagem menor dos aparelhos que acontecem isso, tá? A maior parte dos aparelhos que dão defeito, a queda de tensão pega. Agora, vamos supor que você esteja com aquela bomba aí na bancada, com aquela bucha, que a queda de tensão não pegou onde está o defeito. Então, se não pegou onde está o defeito, é por causa que esse defeito envolve outra grandeza da eletrônica. Quer ver? O que mais que nós temos? Nós poderíamos ter, por exemplo, a corrente. Ou mili ou microcorrente. Porque se você tem uma fuga de energia bem pequenininha, a gente não encontra o defeito pela queda de tensão, pela condução reversa, tá? Aí você precisa de testes um pouco mais elaborados, um pouco mais avançados, utilizando, por exemplo, a fonte de alimentação, utilizando, por exemplo, um gerador de função também. Tem várias situações. Ou então, por exemplo, até quer ver? Um SMB. O SMB também testa um pouco da microcorrente também, que ajuda a tá vendo se tem uma fuga, se tem um local onde está consumindo um pouco mais, tá bom? Então aqui a condução reversa já não pega. Nós temos também, por exemplo, aí deixa eu colocar aqui,
a capacitância. Nós não pegamos esse teste. Aí você já precisa de outro teste mais elaborado. Nós temos, por exemplo, a resistência da linha, que alguns multímetros mais simples, eles não medem a queda de tensão, eles medem a resistência, tá? Agora, para medir nesses multímetros aqui, que eu tenho aqui, nós poderíamos medir também. Seria só você colocar em teste ômico. Aí a gente vem aqui, ó, coloca o teste da ferradurinha, que eu sempre falo para os meus alunos. Teste ômico, você mede a resistência da linha. Só que isso não é um parâmetro tão comum que a gente use, tá? Assim como esses aqui, você tem vários outros, tá? Então é o seguinte, no geral, a condução reversa vai esclarecer a maioria dos defeitos, vai achar a maioria dos problemas, tá bom? Tem defeitos que não é achado com ela mesmo. E eu gosto de deixar isso claro porque às vezes a galera acha que esse teste é um milagre, é revolucionário, mas não é assim, tá? Quando nós tratamos da eletrônica, nós tratamos de muitos fatores, de muitas coisas durante o nosso dia a dia, tá bom? Então, a queda de tensão é só mais um teste que você vai utilizar durante o seu dia a dia, que vai conseguir com que você ache o defeito da maioria aí dos aparelhos durante o seu dia a dia, tá bom? Então, isso daqui é bem bacana. E para nós fecharmos aí a nossa palestra, tá, de hoje, eu ainda tenho mais uma coisinha para falar, que é sobre alguns valores que acontecem aí durante o dia a dia que também geram dúvida no pessoal. Vamos lá? Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas em vários locais, essa condução reversa aqui, ela apresenta um valor, por exemplo, de OL. Dá para vocês enxergarem aqui, olha. Vamos colocar aqui numa corzinha diferente, ó. OL, tá? O que quer dizer esse OL? Open line, no geral no multímetro. Porém, não quer dizer que essa linha seja aberta mesmo, que não seja conectada em nenhum lugar. Isso não quer dizer. Isso só quer dizer que essa linha não consegue ser medida pelo multímetro. Então existem dois fatores que podem acontecer aqui. Primeiro fator, essa linha é aberta mesmo, tá? Ela não liga em lugar nenhum. Ou segundo fator, esta linha tem um valor tão grande que o multímetro não consegue captar. Olha só, porque o multímetro tem um range, né, de trabalho, tá bom? Por exemplo, se eu não me engano, o Fluke vai até 2.500, se eu não me engano, tá? Milivolts, 2.500 milivolts. E o DT Sunshine, o DT17N da Sunshine, vai até 3.000 milivolts, tá? Então, pode ser que a condução reversa, a queda de tensão dele, seja maior do que isso, tá bom? Agora, dá pra gente acrescentar mais fatores aqui. Olha só. Pode ser que este cara aqui seja ligado, por exemplo, numa peça que não está conectada. Aí ele não é ligado mesmo, tá? Outro fator que pode influenciar por ele dar OL. Ele pode ter, por exemplo, um capacitor ligado no meio do caminho, tá? Para cortar essa corrente. Aqui só tem um filtro, tá? Que deve ligar direto, por exemplo, no display. Olha lá, ó. Liga direto no display, ou seja, se o display não está conectado, não tem queda de tensão, tá? Mas se tivesse um capacitor aqui no meio do caminho, o capacitor não vai deixar a corrente elétrica transbordar, passar do outro lado. Então por isso que vai dar OL. Então sempre que você pegar um local onde você mediu a condução reversa, deu todos os valores certinhos, mas mesmo assim o aparelho não funciona,
O segredo é nós olharmos para as linhas OL. Nós vamos seguir essas linhas e medir passo a passo se a trilha está funcionando. Aqui no teste de BIP a gente consegue pegar se essa trilha aqui, ó, tá passando energia, por exemplo, daqui até aqui, por exemplo, tá bom? Se essa bobina tá passando energia, se essa trilha tá saindo daqui, ó, e indo até o outro lado da placa para ligar aí no nosso FPC do display. Tem várias situações aí que nós podemos ainda medir fora da condução reversa, tá bom? Então, medir a condução reversa, deu todos os valores certinho, mas mesmo assim aquela função não é ativa. Opa, a gente já tem um início de uma bucha aí na mão. O que nós vamos fazer? Medir passo a passo as linhas OL. É o padrão para a gente fazer, que aí você vai maximizar aí o seu ganho aí e o seu trabalho durante o dia a dia, tá bom? Porque essas linhas OL, elas aparecem em diversos lugares, tá? Aqui eu mostrei no encaixe de display. E se eu pegar, por exemplo, tirar no encaixe de display não, num 6zinho do backlight. E se eu pegar aqui, por exemplo, ó, num 6zinho de Wi-Fi, ó, um módulo de Wi-Fi, também tem linhas OL. E linhas OL que são importantes, tá? Por exemplo, essa linha aqui, PCIe, ela que faz a comunicação do processador para alguns periféricos. Então, se ela estiver ruim, o que pode acontecer? O Wi-Fi não funciona. Olha lá onde é que ela liga, ó. Liga num capacitor, corta a corrente. E depois dele, vem aonde? No nosso processador. Ou seja, essa linha não consegue ser medida com o teste de condução reversa, tá? E isso vários e vários instrutores entregam. Só que não é o comum de dar o defeito, galera. O comum de dar o defeito é você achar a condução reversa ruim para achar onde está o defeito. Isso é o padrãozão aí, que quem não dominar isso normalmente não segue adiante. Então, é o primeiro passo para a gente consertar mais aí as placas dos nossos clientes. Beleza? Agora, tem algumas vezes que nós ficamos um pouco no escuro. Por exemplo, nem todos os aparelhos têm essa plataforma para a gente olhar aí passo a passo. Por exemplo, se eu pegar aí no nosso site tem a condução reversa do Redmi Redmi 9T, tá? Deixa eu voltar aqui no nosso blog, ó. Até esquema elétrico tá difícil de achar para esse aparelho aqui, que nós tiramos algumas conduções reversas. Então, alguns aparelhos limitam a gente por falta de informação, por falta de saber onde é ligado, tá? Então, isso vai depender aí do dia a dia, de como vocês estão aí vendo aí o passo a passo, né? Cada aparelho, cada esquema elétrico, cada ferramenta que você tenha, tá bom? Porque quanto mais ferramentas, mais esquemas elétricos, mais aparelhos nós vamos conseguir medir aí durante o nosso dia a dia. Tá bom? Agora, para quem ainda não conhece, nós temos aqui, vou só mostrar rapidinho para vocês, o canal do YouTube da Central do Técnico, onde você pode estar acessando. Nós costumamos fazer diversas lives para mostrar aí diversos fatores para vocês, tanto de concertos mais básicos quanto concertos mais avançados, trocas de vidros, software, reparos de placa. Então nós temos uma equipe bem bacana aí para fazer aí bastante coisa legal com vocês, tá? Aí nós temos também o meu canal particular também, que é o Danjos Tech, onde nós temos também vários e vários vídeos, tá bom? Desde o início lá da minha carreira, quando eu ainda fazia concerto com um microscópio USB, tá? Olha lá, ó. E já executando os reparos de placa, ou seja, só não pode dar aquela desculpa aqui, não sei por onde começar. Tem que começar sempre com as ferramentas que você tem. Você vai evoluindo aos poucos, tá bom? Bom, pessoal,
Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do pouquinho conhecimento aí que a gente tem para passar para vocês. É sempre uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Cada cerejinha do bolo aí que a gente coloca a mais aí ajuda aí durante o dia a dia para estar sempre inovando, melhorando e resolvendo aí os nossos problemas nas bancadas, tá bom? Nós ainda teremos aí a nossa próxima palestra, né? Onde eu vou mostrar uma parte de condução reversa e a outra parte nós vamos falar aí sobre algumas partes do aparelho que são essenciais para fazer ele ligar, tá? E situações aí que nós podemos passar durante o nosso dia a dia e vai ser um pouco mais prática para nós vermos direto na bancada, beleza? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu, galera!